Argumentos. Essa questão caiu na prova da Polícia Civil do Pará em 2016. Então ele dá as seguintes sentenças aqui, ó. Eu simbolizei por letras para ficar mais fácil, né? Então, ó, se Felipe é nadador, então Aline não é maratonista. Ou Aline é maratonista, ou Gustavo é tenista. Ok. Se Paulo não é jogador de futebol, então Felipe é nadador. Correto? Ora, nem Gustavo é tenista, nem Inácio é judoca. Algumas particularidades. Aqui a gente tem o condicional. Aqui a gente tem a disjunção exclusiva, né? Esse símbolo aqui é a mesma coisa que a gente falar ou A ou G, né? Se uma coisa ocorre, a outra não ocorre. Tá. Aqui é o condicional e aqui tá, no inicial tá assim, nem Gustavo é tenista, nem Inácio é judoca. É a mesma coisa que escrever Gustavo não é tenista e Inácio não é judoca. Beleza? E ele dá as alternativas aqui e a gente tem que avaliar elas. Como que a gente resolve questões de argumentos? Assim, a gente considera, não quer dizer que seja assim, a gente considera que todas as sentenças dadas é verdadeiro. A gente considera e vai trabalhando com elas para ver o que acontece, beleza? Então, vamos lá. Aqui, o que eu gosto de lembrar, sempre quando a gente tem questões desse tipo de lógica de proposição, a gente sempre tem que lembrar do seguinte, ó. Verdadeiro e verdadeiro igual a verdadeiro, falso ou falso igual a falso, e da Vera Fischer. Se V, então F, isso aqui é falso, né? Isso aqui a gente resolve praticamente 90% das questões usando só essas três coisinhas aqui. Então vamos lá, ó. Primeiro aqui, ó, a gente tem o E, né? A gente tem o E. E isso aqui deve ser verdadeiro. O único caso que o E é verdadeiro é quando nós temos verdadeiro e verdadeiro. Então isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Mas olha pra cá. Aqui a gente tem não G. Esse aqui é G, então esse aqui é falso. Correto? Aí olhando pra cá, para essa segunda sentença, a gente tem a disjunção, né? A disjunção exclusiva, correto? Ela deve ser verdadeira. Se a gente lembrar da tabela verdade dela, para ela ter o valor lógico verdadeiro, os valores aqui devem ser opostos. Por exemplo, esse aqui é falso, aqui deve ser verdadeiro. Então esse A aqui ele é verdadeiro. Para essa sentença aqui ser verdadeira, né? Então ok. Se o A aqui é verdadeiro, a negativa de A é falso. Correto? Aqui a gente tem um condicional, certo? Ele deve ser verdadeiro. Porém, como aqui nós já temos o valor falso, aqui também deve ser falso. Porque senão cairíamos nesse caso aqui, se verdadeiro, falso, falso. Mas a gente quer que aqui seja verdadeiro. Então aqui obrigatoriamente tem que ser falso. Então ó, esse F a gente achou também, ele é falso. Correto? E agora a gente acha esse aqui. Por quê? Esse aqui é um condicional, ele deve ser verdadeiro. Esse aqui é falso. Obrigatoriamente esse valor aqui também deve ser falso. Então, acabou. Agora a gente vai para as alternativas, só. Faz assim, ó. A, não, A aqui é falso, então A é verdadeiro. Verdadeiro, então, esse F aqui é falso. Né? Então, letra A, usar o valor falso. Aqui, não P é falso, não P, falso E. Eu já sei que isso aqui é falso. Por quê? Quando eu tenho o E aqui, o único caso que ele é verdadeiro é quando esse e esse é verdadeiro. Como aqui já tem um falso, aqui já é falso. Mas complementando, o A, ele é verdadeiro. Falso é verdadeiro, falso. O P, olha aqui, senão o P é falso, o P é verdadeiro. O A, ele é verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Letra D. O G, ele é falso. Falso, o F também é falso. Então, falso ou falso, igual a falso. O P, ele é verdadeiro. E o F é falso. Falso. Então, a única alternativa que nos fornece um valor lógico verdadeiro é a letra C, que é o gabarito da questão. Ou seja, aqui é Paulo é jogador de futebol e Aline é maratonista. Vamos só ler as outras. Letra A, ó.
Se a Aline é maratonista, então Felipe é nadador. Isso é falso. Paulo não é jogador de futebol e a Aline é maratonista. É falso. Paulo é jogador de futebol e a Aline é maratonista. Verdadeiro. Gustavo é tenista ou Felipe é nadador. Falso. Paulo é jogador e Felipe é nadador. Falso. Beleza, galera?